Nós vamos ter uma palestra sobre a natureza da relação mestre-discípulo. E eu queria, antes de tudo, agradecer imensamente a oportunidade e a gentileza de mestre Densho Quinteiro em me permitir, me convidar para falar para seus alunos, juntamente com os alunos em Brasil. Então, esta é uma oportunidade de congraçamento, de união das sangas de língua espanhola e de língua portuguesa, e como somos capazes de entender razoavelmente uns aos outros, podemos aproveitar esse imenso privilégio que a América do Sul tem, que não se repete em nenhum continente, em nenhum lugar do mundo temos essa possibilidade de nos comunicarmos com esta facilidade que temos na América do Sul. E, além disso, essa gentileza e irmandade que existe entre professores, dado a falta de vaidade e orgulho de pessoas como mestre Densho Quinteiro, que não pensa em centralizar para si tudo, mas abre as portas das sangas para que todos nós possamos aproveitar uns dos outros, porque somos individualmente fracos, mas juntos somos muito bons. Em primeiro lugar, eu queria recordar um mestre que Densho Quinteiro e eu partilhamos em Yokoji. Esse mestre é hoje o superintendente geral da Soto-Zen na América do Norte, Akiba Roshi. Akiba Roshi era o Roshi, o abade do Angô que estávamos fazendo em Yokoji. E uma vez ele fez uma palestra que eu nunca esqueci sobre as virtudes dos alunos no Zen. E ele disse que os alunos no Zen devem ter 3 qualidades. A primeira qualidade é ser silente. Silente quer dizer ser silencioso. Não falar coisas inúteis. Não tentar aparecer como alguém que ensina ou dar opiniões certo de si mesmo. Não aparentar uma sabedoria especial, não se considerar acima dos outros. E assim ele deve ser silencioso, silente. A segunda grande qualidade do aluno, segundo Akiba Roshi, devia ser obediente. E aqui nós temos que distinguir o que é a relação mestre-aluno e mestre-discípulo. Eu quero fazer uma diferença entre alunos e discípulos. Qualquer pessoa que vem ouvir uma palestra, uma charla, como se diz em espanhol, ele está na posição de aluno, mas dentro da mente dele ele está ouvindo, está aceitando algumas coisas, não aceitando outras, está na posição de aprender. E assim ele pode aprender e viajar para muitos lugares e ouvir diferentes mestres. Não há nada errado com a postura do aluno. O aluno ainda tem uma reserva
Ele não aceitou um mestre, não se colocou na posição de discípulo. Aqui Baruch está falando do discípulo, não do aluno em si. O discípulo, ele adotou o mestre como seu mestre. E na cerimônia de Jukai nós dizemos: você aceita seu mestre e não vai ouvir nenhum outro. Não vai misturar os ensinamentos. Você escolheu um caminho, uma trilha para seguir, a trilha do seu mestre. No budismo tibetano existe até um ditado que diz: examine seu mestre, seu professor, como aluno, durante 8 anos, antes de aceitá-lo como seu mestre. Porque quando você se coloca na posição discípulo, mestre, mudou a relação de aluno para uma outra coisa completamente diferente. E é isso que aqui Baruch está falando quando ele diz que o aluno deve ser obediente. Desde que as instruções do mestre não firam os preceitos, não contrariem os preceitos morais, estejam dentro dos preceitos morais, as instruções do mestre são para ser seguidas. Se o mestre disser, você deve fazer 2 azéns por dia. Sim senhor, 2 azéns por dia. Aí o discípulo vai fazer isto. Vai tentar obedecer às instruções do mestre. Se o mestre disser, você não deve fazer zazen durante 1 mês, por algum motivo, o discípulo diz, sim senhor. Se o mestre diz, mude sua maneira de falar, você não deve mais usar tal palavra. Você não deve mais dizer, não concordo, quando começa a falar alguma coisa. Para ninguém, para seus colegas, para o professor, não diga não concordo. Não diga isto. O aluno tem que responder sim, em japonês, né? Sim, senhor. E ele deve obedecer essa instrução, porque é a instrução para o seu treinamento espiritual. O mestre está sendo seu guia espiritual neste momento e ele tem que obedecer. Por isso, quando ele faz a cerimônia de Jukai e coloca o Rakusu e aceita o seu professor como seu mestre, então a relação é sutilmente diferente entre a de um mero aluno para um discípulo. Ele entrou na linhagem e daí em diante ele é responsável pela linhagem e o mestre tem que tomar muito cuidado para que a linhagem não seja deturpada, para que os ensinamentos não sejam modificados pelo aluno a seu bel prazer. Porque ele está entregando ao aluno uma lâmpada para o aluno levar. Por isso chama-se o Denkoroku, a história da transmissão da lâmpada, de mestre para discípulo, de mestre para discípulo. E essa lâmpada não pode ser modificada, tem que ser preservada. E por isso o mestre tem que ser muito cuidadoso com os discípulos, e os discípulos precisam ser obedientes ao mestre. É sobre isso que aqui Baruch está falando. De novo, isso não se confunde com receber uma instrução qualquer que fira os preceitos morais. O mestre não pode pedir ao aluno para roubar, para matar, para ferir os princípios da sexualidade. Isso não pode acontecer. E a terceira qualidade que aqui Baruch citou é: o aluno deve ser não resistente. Ele deve aceitar os ensinamentos sem ficar fazendo grandes elucubrações mentais, sem ficar
colocando mas em cada coisa. Ele não deve fazer isso. No Japão, mas é demo. E no monastério se diz: aqui demo não existe. E o aluno que se coloca na posição de monge noviço, está em treinamento no monastério, ele tem que receber as instruções sem dizer, mas, demo, não posso fazer de outra forma, não posso fazer diferente. Ele tem que apenas dizer hi e tratar de fazer conforme as instruções que recebeu. Algumas delas parecerão muito ilógicas para o aluno, sem nenhum sentido. Mas depois de um bom ano de treinamento, o monge noviço aprendeu a razão. A partir disso, ele está na posição de senpai, de superior aos monges noviços que entram, e ele, como um veterano, começa a ensinar exatamente aquilo que aprendeu antes. Feitas essas considerações sobre a diferença entre aluno e discípulo, vamos examinar uma história que é bastante ilustrativa do que eu estou falando, e é a história de um grande mestre do passado. Esse mestre foi Joshu Roshin. Ele foi chamado de Shao Shou em chinês, porque Shao Shou é a cidade onde ele foi morar, e assim era hábito naquele tempo. Ele nasceu no ano de 778, durante a dinastia Tang. Esse período da dinastia Tang, que se estende mais ou menos entre 600 e 900, é um período áureo para o budismo Shan na China. Joshu Roshin é como ele é chamado no Japão. Em chinês era Chao Shou Tsung Shen. Ele foi discípulo de um grande mestre, o mestre Nansen Fugan, que viveu de 748 a 835. Em chinês ele se chama Nan Chuan Pu Yuan. Essas diferenças entre os nomes em japonês e chinês às vezes trazem confusões. Uma vez uma aluna me escreveu dizendo que os textos estavam errados, que uma aula estava errada, que Eihei Dogen tinha sido aluno de Ryujin, não de Tendo Nyojo. E, afinal de contas, quem eram essas duas pessoas? E eu expliquei que Tendo Nyojo e Ryujin eram tão amigos, tão íntimos, que eles se sentiam a mesma pessoa. Na realidade, Ryujin é o nome em chinês de Tendo Nyojo. Então, não vamos nos confundir quando olharmos textos e virmos os nomes em chinês e em japonês. Por exemplo, eles compartilhavam o ensinamento de um mestre Rinzai, que em chinês é Lin Chi. Ele olhava o orgulho intelectual como uma grande fantasia e valorizava a vivência concreta do Zen acima das considerações e abstrações filosóficas. E essa é uma grande marca do Zen, porque quando Bodhidharma chega à China, alguns séculos antes, lá pelo ano 600, ele traz uma postura em que existe uma revolta interna dentro do budismo,
que é carregada pelos mestres Zen, que é uma negação do grande estudo filosófico ao qual havia acabado se dedicando nos últimos 1000 anos o budismo. O budismo ia se aprofundando, há até considerações interessantes a esse respeito, porque o sânscrito é uma língua, a língua clássica da Índia, é uma língua muito apropriada para a filosofia, assim como o latim para nós. Ele fez esse papel. E esse aprofundamento filosófico foi levando a discussões cada vez mais profundas. Grandes filósofos e grandes debates entre as escolas budistas da época e a fundação de universidades, como foi a Universidade de Nalanda, que durou até o século XIII, se caracterizavam por esse estudo que a língua, o sânscrito, favorecia. Quando o budismo chega na China, nem o chinês, nem o japonês, as escritas em ideogramas, são muito favoráveis a discussões filosóficas precisas, porque cada texto escrito em ideogramas, quando traduzido para nós, é uma interpretação. E por isso podem pegar textos com traduções que parecem traduções de textos diversos. Depende do tradutor, de como ele entende os ideogramas. Existem muitas sutis diferenças de significado se nós olhamos para os ideogramas. Os ideogramas podem ter mais de um significado. Isso é uma característica de línguas monossilábicas como o japonês e o chinês. Há muitos homófonos, muitas palavras parecidas. Não é que isso não exista em português, por exemplo, em espanhol. Em português, a fruta manga é a mesma palavra para manga de uma roupa, essa parte da roupa. Mas isso é relativamente raro nas línguas ocidentais, nas línguas românicas descendentes do latim, assim como é raro nas línguas descendentes do sânscrito, que, por sinal, são parentes porque descendem do mesmo tronco indo-europeu. Porém, em japonês, por exemplo, a palavra ko pode significar coisas muito diferentes, como antigo, menino ou farinha ou pequeno. São muitos significados diversos e você tem que olhar um ideograma para saber, afinal de contas, ao que estamos nos referindo com essa língua. Então, as línguas se permitem compreensões paradoxais. Parte do que aconteceu com o Zen tem a ver com essa diferença linguística. Mas Nansen e Joshu desenvolveram uma didática própria dentro da escola Rinzai, com respostas em gestos ou respostas cirúrgicas, contundentes, para romper a lógica dos conceitos. E frequentemente estavam presentes gritos, bofetadas e bastonadas, coisas para as quais a escola Soto criou uma certa diferença. O método da escola Rinzai é mais violento, mais contundente, mais destinado a acordar o discípulo muito rápido, com um choque. Mas a escola Soto não crê muito neste processo. Acho que ele tem certos defeitos, como a possibilidade de ser contornado ou fraudado. E a escola Soto, então a nossa escola, prefere um longo amadurecimento do discípulo. Então as entrevistas na escola Soto, os Dokusan, são amigáveis,
não se pressiona o aluno, deixa-se que o aluno fale, informe, pergunte. É como se um amigo estivesse entrevistando você. Na escola Rinzai, os senpais, os superiores, podem pegar o aluno e arrastá-lo até a sala do mestre e jogá-lo lá dentro. Você tem que responder seu Quan, você tem que despertar. O mestre manda ele embora, 5 vezes por dia. Ele pode ser chamado para fazer Dokusan. Uma coisa que jamais acontece na escola Soto. O aluno vai ao Dokusan sequer, o aluno vai ao Dokusan 1 vez por dia, não mais, a menos que ele queira ou tenha algo a mostrar para o mestre, uma realização espiritual. Então, algumas histórias de Nansen e Joshu, nessa relação, explicam mais ou menos essa característica do ensino e dessa transmissão que aconteceu entre Nansen e Joshu. Joshu, um caso, Joshu pergunta ao mestre Nansen, o que é o caminho? Nansen respondeu, a mente cotidiana é o caminho. Então, devemos dirigir-nos na sua direção ou não? Perguntou Joshu. Disse Nansen, se você procurar dirigir sua vida na sua direção, irá se afastar dele. Se você caminhar na direção do caminho, você vai se afastar dele. Se você quiser isso, você se afasta. Joshu continuou, se não tentamos, como podemos saber se ele é o caminho? E Nansen replicou, o caminho não pertence ao conhecer ou não conhecer. Saber é ilusão. Não saber é não ter discriminação. Se você realmente alcançar o caminho da não dúvida, verá que é como um grande vazio, imenso e sem fronteiras. Como pode haver certo e errado no caminho? Pergunta Nansen. Se ele é imenso e sem fronteiras, um caminho da não dúvida. Sobre que Nansen está falando? Que quando você está praticando Zazen, você está procurando alcançar o caminho, se você tiver alguma ideia de procura, de objetivo ou de ambição, você se perdeu do caminho. Você tem que sentar com absoluta confiança, mas não pretender ambicionar nada. A ambição em si é ela mesma uma dificuldade. Nós temos que observar que Joshu foi praticar com Nansen quando era muito jovem, ainda adolescente. E aos 18 anos, ele teve o primeiro vislumbre de uma iluminação. Ele teve o primeiro Kensho aos 18 anos. Aquela experiência mística que é muito superior ao Samadhi que podemos obter no Zazen e que muitas vezes ocorre fora do Zazen. Aquela profunda experiência em que tudo se reverte, céus e terra, e sua perspectiva de todas as coisas muda. Ele teve esse Kensho, que Nansen reconheceu, com apenas 18 anos. Aí Nansen reconheceu isso e Joshu não saiu pelas ruas dizendo estou iluminado, sou um desperto. Não. Nansen teve o primeiro Kensho e permaneceu junto com Nansen para estudar. Mas ele não fez isso durante 1, 2, 3 anos. O que Joshu fez foi ficar 40 anos
40 anos estudando junto com Nansen depois de ter tido o primeiro Kensho. Depois de ter a primeira experiência de iluminação, ele ficou 40 anos recebendo instruções, até os 48 anos. Muitos koans famosos que nós vemos na literatura, no Monkan, etc., são diálogos entre Nansen e Joshu. Cada conto, cada anedota é uma espécie de ferramenta didática, cujo objetivo é nos revelar algo acerca das nossas ilusões, fantasias, ignorâncias. Ele pretende, o koan, fornecer alguma informação para nós. Na escola Soto, não é verdade que não se usam koans, algumas vezes vemos esse tipo de declaração. Na realidade, usam-se koans, e existem mesmo coletâneas de koans na escola Soto, mas eles não são usados como centro da prática. O centro da prática é o zazen. Na escola Rinzai, o koan é dado como um problema para o aluno resolver, e ele vai fazer zazen para resolver o koan. Então, é outra perspectiva. O koan na escola Rinzai é o centro da prática. Na escola Soto, o centro da prática é a meditação silenciosa, e o koan serve como um método de verificação, como um auxiliar da prática em alguns momentos. Pode ser que o mestre lhe dê um koan para estudar, ou comente um koan com você para isso. Na realidade, nós estamos fazendo isso agora, olhando alguns casos de koans entre Nansen e Joshu, para comentarmos a relação mestre-discípulo.